Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Na esperança de dias melhores aqui, né? Na esperança de dias melhores. É isso aí. Sempre, né? Naquela esperança de dias melhores. Pô, João, a gente falou que há 2 semanas atrás, gravando o podcast, talvez nas próximas 2 semanas a gente não grave. Festividade judaica, Ano Novo, Dia do Perdão. Meu irmão, aconteceu tanta coisa, não teve como a gente fugir de não gravar podcast. Muita coisa aconteceu na semana passada, estivemos presentes, estivemos aí com vocês. Episódio longuíssimo, né, na semana passada também. E a gente volta essa semana mais uma vez, a poucas horas do início do Yom Kippur, o dia do perdão, quando o João vai começar a fazer o jejum dele, vai ficar um Eu, dia, vai fazer jejum. É, olha, eu mas, nem que eu quisesse eu faria, porque eu tô doente, tô com uma sinusite braba, eita, João. tô Ó, aqui, meti o atestado para não trabalhar ontem, mas a médica é, mandou. Eu fui trabalhar domingo todo ferrado e ela falou para mim, tu tem que descansar, cara. Tipo, não tem, enfim, é uma não sinusite dá, né? viral. Então, nem que eu quisesse jejuar, algo que eu só fiz uma vez na vida, eu jejuaria. Mas eu não quero. Eu não acredito que eu tenho que me autoflagelar Pô, para não cometeu um comer. pecado, né, João? Não tem, pô, não tem que jejuar, Eu cara. sou um pecado ambulante, cara. Pô. Eu sou, desse ponto de vista, eu me identifico com os cristãos. Eu nasci com pecado e não paro de pecar. É isso, né? Então, Não tem. enfim, eu como. Pois é, agora eu não acredito no autoflagelamento, né, do corpo como maneira de se, enfim, de se purificar, mas respeito quem acredita, respeito quem se sente bem com o jejum, quem acha que isso ajuda espiritualmente. Eu respeito, estamos aqui, a gente respeita todo mundo. Eu simplesmente não faço. Aqui em Mas tu vai. casa, esse ano ninguém vai fazer. Então, mas enfim, aqui pra Mas gente vem Yom cá, vem Kippur cá. é a festa das É bicicletas. isso que eu ia perguntar. Vai andar de bicicleta hoje à noite, cara? Eu não, porque eu tô sem bicicleta. Minha bicicleta foi roubada há uns anos. Eu Alguns anos. também tô doente, Alguns senão eu anos. andaria. Sim, quando eu fui fazer uma mudança de Farsaba aqui para o norte, deixei a bicicleta lá para trazer depois. E quando eu fui voltar para buscar, não estava mais lá. Não, tá, não tinha uma bicicleta. Pois é, mas meus filhos vão. Se eu estiver me sentindo melhor amanhã, eu vou acompanhar o pessoal da bicicletada aí. Pois é, para quem não entende, como não passa carro em Yom Kippur, a gente já comentou sobre Ninguém isso em anda de outros anos. carro. Pois é, os ouvintes mais antigos vão lembrar disso, provavelmente. As crianças saem para andar de bicicleta com as ruas vazias, né? E sem o perigo de serem atropeladas. Então, a festa das bicicletas, para as crianças é muito legal. Aqui onde eu moro é assim, uma festa geral, porque eles vão parando de casa em casa, as crianças comem, né? Num jejum, então em cada casa tem uma atração diferente, um tem um pula-pula, outro tem uma piscininha. Eles vão parando de casa em casa com as bicicletas, comendo, bebendo água, brincando e pulando para a próxima casa. É uma festa bem legal para as crianças. E logo depois tem outra festa legal que é Sukkot, né? Que é o tabernáculos, que a gente monta aí as cabaninhas, né, de flores, de folhas em cima, que as crianças também se amarram. A tradição judaica diz que tem que comer lá, alguns dizem que tem que dormir lá, receber visitas lá. A gente monta aqui só uma simbólica Ó, para as crianças poderem a brincar ali alegria da dentro. rapaziada, né? Mas eles se amarram. Se eu tivesse saco, eu É. montaria uma grande e comeria ali embaixo, né? Mas eu não tenho saco para isso, eu não sou dotado Não, não. Pô. desses poderes de construção aí, não Compra tenho, uma, João. não Compra tenho esse aquela que é só prazer. montar ali, pô. Uma barraquinha, Não, pô. minha esposa comprou aí umas coisas para montar uma simbólica. Espero que seja suficiente. As crianças já estão animadas. Acho que estão montando agora, inclusive. Pô, Enquanto eu não estou gravando pode, pô. É aqui. só depois de Yom Kippur, João. Ah, não Tá pode comer vendo? também, Aí, cara. tu já vai começar pagando, tendo que fazer pecado pro Pois ano que é. vem, João. A culpa da Pô, guerra, a culpa João. da não chegada do Messias é minha. Pode botar na minha conta aqui. Ainda torço para Tá- um time com uma cruz no peito, então a culpa é minha. Uma galera que tá, como é que chama? Tá montando sucá antes de Yom Kippur, pô. Essa é a culpa, essa galera é a Pode botar na culpada. minha conta, pode botar na minha conta tudo aí. Eu que vou queimar, que eu vou acender essa churrasqueira no sábado. Pô, a minha esposa não deixa. Pô, o que que a gente vai comer? Pô, não, pô, não, fazer um churrasquinho não, não pode, pô, sacanagem. Mas tá bom, é isso. Bom, então como a gente já deu a dica aí mais ou menos, estamos gravando antes de Yom Kippur, quarta-feira, dia 1º de outubro de 2025, 3h10 da noite, da tarde, começando aí a gravação do nosso episódio. Bom, vamos lá, é o nosso menu semanal.
Primeiro bloco, como é de costume, as questões da guerra, que na verdade a gente vai se focar basicamente no que aconteceu fora daqui, né? Tudo que é relacionado aí a esse acordo que foi apresentado pelo governo americano, envolvendo aí 21 pontos para que a guerra acabe e, enfim, tenha um acordo entre Israel e o Hamas para o fim desse caos que já dura quase 2 anos. E depois do segundo bloco, a gente, como já é de costume, também vai tratar da questão de política interna, coisas que aconteceram apesar de toda da paralisação do sistema parlamentar, do sistema do parlamento, né? Tá parado, tá em recesso. A gente teve votação essa semana na comissão de Constituição, de comissão de Justiça, de leis, né? Que os deputados aprovaram em primeira leitura a pena de morte para terroristas, né? Coisa que não existia em Israel até agora. Foi aprovado em primeira leitura, isso ainda precisa passar por mais duas aprovações. Temos também o Hanamel Doffman, que é muito próximo de Ben-Gvir, é assessor do Ben-Gvir, foi preso essa semana pela polícia, e o David Zini, ele mesmo, o cara que entrou nas últimas notícias, nas breaking news, né, no último episódio, vocês também, a gente também gravou o último, no bônus, né, do último episódio, a gente falou dele também, essa semana. Ontem ele foi, na verdade, nomeado oficialmente pelo gabinete. O gabinete aprovou a sua nomeação depois de que a comissão o Grunes já tinha também dado carta verde para que ele pudesse ser aprovado. Então, agora ele foi aprovado, ele foi nomeado oficialmente pelo governo e será o próximo chefe do Shabak. Terceiro bloco, dica cultural, palavra da semana, Correio dos Ouvintes e outras cositas más. É isso, João. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos do acordo que foi apresentado pelo Donald Trump essa semana. Bom, gente, é isso aí, cara. Como vocês ouvintes acompanharam na semana passada, né? Israel, durante lá a Assembleia Geral da ONU, Israel passou por um processo de pressão muito grande feita por países do mundo inteiro. A gente teve hoje a gente já tem mais de 150 países que reconhecem o Estado palestino oficialmente, né? E agora vários países europeus, França, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal, o Canadá também, a Austrália, enfim. Tanto país, quase todo mundo reconhece já a Palestina, né, oficialmente, mas ainda os Estados Unidos não faz isso, o Conselho de Segurança ainda não aprovou o reconhecimento oficial, então também, por isso, não é ainda um Estado soberano de acordo, né, com a legislação internacional. E isso faz com que a pressão aumente muito em Israel. Isso foi tudo que a gente viu essa semana desde a Assembleia Geral, né, uma pressão muito grande. Antes da Assembleia já tinha sido aprovado um plano saudita-francês para o fim da guerra e para o futuro, para o dia de depois da guerra, né? Um plano que havia sido construído também com a participação de vários países que dura um pouco antes da Assembleia Geral das Nações Unidas. E essa semana, como eu falei, aí como todo mundo acabou vendo, né? Surge aí esse plano do Trump nesse bojo todo pressão internacional em cima de Israel, a proposta saudita francesa, que obviamente o Trump não quer que ganhe muito espaço, e a vontade dele também de ser nomeado para o Prêmio Nobel da Paz. Lembrando que quem apresentou a candidatura ao Nobel da Paz para a comissão que escolhe o vencedor foi Benjamin Netanyahu. Enfim, vamos lá, foi apresentado aí esses 21 pontos aí pelo governo Trump, né, que já foi aceito pelo Netanyahu, e aí aconteceu uma coisa muito interessante em todas essas negociações, né, que o Trump com os países árabes construíram um acordo, né, construíram um plano, o plano foi apresentado ao Netanyahu, foi modificado e foi apresentado ao Hamas com modificações, o que deixou os países árabes um tanto quanto nervosos, né, vamos dizer assim, e o João vai falar disso melhor no comentário dele. Mas eu vou passar rapidamente por isso, só o que aconteceu aqui com só os pontos, os principais pontos, né, apresentados pelo Hamas. Bom, a gente tem quatro grandes eixos aí desse acordo, né? É o cessar-fogo imediato, a devolução dos reféns, a reconstrução econômica de Gaza e a criação de um governo transitório, né, sob uma supervisão internacional, para construir aí uma possível autodeterminação palestina. E dentro desses pontos a gente tem algumas questões centrais aí, que é a retirada gradual israelense de Gaza, do exército de Israel de Gaza, e que a região seja desmilitarizada e livre de ameaças do Hamas, né?
todos os reféns seriam devolvidos em até 72 horas e centenas de prisioneiros palestinos, inclusive aqueles que foram condenados à prisão perpétua por crimes, né, por terrorismo e por terem matado judeus, também vão ser libertados, né? A construção de um governo tecnocrático, eu não gosto dessa palavra, sei lá, não vou nem usar apolítico, né? Eu acho que não existe isso, mas enfim, um governo tecnocrático cuidaria da administração de Gaza e seria supervisionado aí por um conselho internacional com a participação do governo americano e do Tony Blair, inclusive, que tomaria um papel aí meio que central em toda essa questão. A faixa de Gaza começaria a receber muito mais ajuda humanitária do que recebe agora, né? Além disso, entraria mantimentos, equipamentos e material de construção para a reconstrução de todo o enclave ali, da sua infraestrutura, hospital, energia, moradia, aquela coisa toda, e uma força internacional de estabilização com o apoio, né, dos países árabes ajudaria a fazer ali a segurança do local, né, a fazer toda a questão de segurança de uma forma geral, não só a segurança doméstica, urbana, né, do dia a dia, mas também uma coisa mais ampla e trabalharia, né, com as forças de segurança palestina de formas a fortalecê-las e fazer com que elas tivessem controle ali do território. E, por fim, poderia também criar a possibilidade, é a tendência, né, o objetivo que esse plano ele cria e comece a pavimentar um caminho real para que a criação do Estado palestino venha em seguida e, enfim, a gente possa ter aí a solução de dois estados para dois povos, que é o que a grande maioria, né, a maioria esmagadora, né, dos países do mundo acreditam que seja a solução que deva ser encampada por todos. É isso, João. Essa é mais ou menos uma síntese aí de tudo que foi proposto saiu nessa questão aí, né? Toda essa proposta americana e tudo mais, cheia de confusões, cheia de buracos e que até agora gerou várias repercussões, mas a gente vai ter que ver daqui para frente como é que isso vai caminhar também. Então vamos lá, vamos falar sobre o que a gente sabe também dos bastidores dessa proposta e dessa apresentação dessa proposta, e sobre o que a gente pode esperar sobre ela. E é possível, quando você esteja escutando esse episódio, a gente já tem uma resposta do Hamas e já saiba mais ou menos para que direção essa proposta está indo. A gente está gravando, como o Marquinhos disse, na quarta-feira de tarde, quarta-feira, dia 30 hoje? É, Primeiro, 1º de primeiro de outubro. outubro. Quarta-feira, 1º de outubro, véspera de Yom Kippur, né? Esse episódio vai estar sendo quinta ou sexta. Quando você estiver escutando, talvez a gente já tenha um direcionamento do Hamas, uma vez que o Netanyahu apresentou a proposta junto com o Trump e disse apoiá-la, né? Ou seja, disse concordar com ela. O que a gente sabe sobre isso? Antes de eu descrever um pouco a evolução dessa proposta, eu quero dizer que eu escrevi um fio no Twitter explicando por que eu acho que essa proposta ela não vai ser aceita pelo Hamas da forma como ela foi escrita. E tem gente em mais de um lugar também. Eu fiz um comentário também na Globo News e vieram comentários de algumas pessoas dizendo que olha que absurdo, esse comentário já está colocando a culpa no Netanyahu caso o Hamas não aceite. E eu não estou colocando a culpa em ninguém. Eu não estou fazendo avaliação moral, pelo menos até agora eu não fiz. Eu estou dizendo que a proposta, da maneira como ela foi apresentada, ela não vai ser aceita pelo Hamas. É isso que eu estou dizendo. Vocês acham que a culpa da aceitação é de quem faz a proposta, de quem aceita ou não? Aí vocês acham o que vocês quiserem. Estou dizendo que a realidade tem mostrado para a gente, e ela é implacável, que é óbvio que o Hamas não vai concordar com um plano que prevê a sua destruição como qualquer força relevante em Gaza. E é isso que a gente precisa entender. Então, eu estou dizendo que o plano ele não tem chance de não cessar fogo? Não, eu acho que até tem, mas não com esse plano que foi apresentado na Casa Branca pelo Trump e pelo Netanyahu. Ele vai ter que passar por umas mudanças. E agora eu vou contar para vocês um pouco de como as coisas foram feitas e vou dar minha avaliação sobre o que pode acontecer para que o plano seja aceito. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Né? O Trump, então vamos lá, vamos pegar a linha do tempo histórico. O Trump ele está debatendo já há um tempo com algumas lideranças do mundo árabe e do mundo islâmico o tal plano dos 21 pontos. É um plano de 21 pontos para que a gente alcance um cessar-fogo na faixa de Gaza, que inclua a retirada total de Israel da região, da faixa de Gaza, a retirada total das forças militares de Israel, e que todos os sequestrados sejam devolvidos para Israel, que haja uma libertação de presos detidos palestinos em troca desses sequestrados vivos e mortos,
e que uma força internacional passe a governar Gaza. Esse é um projeto, a gente tem que ser claro com isso, que está sendo debatido, e 90% desse projeto ele é semelhante ao que está sendo debatido já tem um ano, mais de um ano, na verdade, desde julho de 2024. Esse é basicamente o projeto que está na mesa. O que Israel alega, ou alegou até então, para não aprovar esse projeto? Israel alegou, nesse momento, que não existia uma força internacional que pudesse substituir o Hamas e que o Hamas tinha que ser destruído antes dessa força ser estabelecida. Em determinado momento foi, a gente ainda não tem garantia de que o Irã não vai sustentar o Hamas e os grupos terroristas, que o Hezbollah ainda está ativo e a B ou C ainda pode acontecer. Agora não tem mais nem Irã, porque, segundo Israel, o projeto nuclear do Irã foi aniquilado. O Hezbollah não oferece resistência, isso não é nem segundo Israel. A gente está vendo isso com os nossos olhos. E, em teoria, há bastante tempo, Israel já não tem mais razão para recusar uma proposta dessas, uma vez que apareça essa força internacional disposta a governar a faixa de Gaza, em conjunto com forças locais palestinas, e o próprio Hamas já disse diversas vezes que está disposto a abdicar de ser o único poder em Gaza, inclusive aceitando ser parte de um governo tecnocrata, né? Ou seja, um governo de pessoas técnicas, não políticas, que governe essa transição em Gaza, até que o povo palestino possa decidir quem será, em quem votar para que seja a sua liderança. Porque ninguém espera que essa força tecnocrata permaneça no poder em Gaza, nem na Cisjordânia, para sempre. Todo mundo fala em democracia no Oriente Médio. Bom, o primeiro passo para a democracia é você deixar a população local decidir quem vão ser os seus governantes. Então, as condições, o plano pré-estabelecido, ele está aí há muito tempo. E quem não aceitava esse plano, até então, né, pelo menos nos últimos meses, é Israel. Israel se recusou, durante o cessar-fogo passado, a negociar, sequer negociar com o Hamas, os termos de um cessar-fogo permanente, porque Israel alegava que não negociaria um cessar-fogo com o Hamas, que destruiria o Hamas, imporia o cessar-fogo, né? E aí, então, essa força internacional, junto com forças locais palestinas, tomariam o controle em Gaza, mas no meio do caminho veio o Trump, aquela ideia da Riviera no meio Oriente Médio, que fortaleceu os ultra-radicais, extremistas, fascistas aqui no governo israelense. Então, eles pararam de falar em cessar-fogo e começaram a falar do plano do Trump, de imigração voluntária, entre aspas. Enfim, tudo isso se deturpou, né? O próprio Trump deu armas para que o projeto que ele agora quer que seja aprovado tenha sido totalmente ignorado, rejeitado pelo governo israelense, e agora o Trump voltou com esse mesmo plano e meio que obrigou o Netanyahu a se posicionar de acordo com esse plano. O plano é bom para Israel, na minha opinião. É bom para Israel. Um plano que tira o Hamas do poder de Gaza é bom para Israel. E seria bom para o Netanyahu também, se o Netanyahu não tivesse prometido outras 1000 coisas e rejeitado esse plano durante mais de um ano. Agora ele vai ter dificuldade de convencer a base dele de que esse plano é bom para Israel, uma vez que ele rejeitou esse plano várias vezes. Então, para que a situação fique melhor para ele, ele propôs alterações nesse plano. Mas vamos voltar mais um pouquinho. Por que o Trump voltou? Por que o Trump começou a acreditar que esse plano pode ser melhor do que a Riviera do Oriente Médio ou qualquer outra proposta alucinada dele? Porque o Netanyahu ele tem prometido para o Trump que logo, logo o Hamas vai se dobrar. Me dá aqui mais um tempinho, a ocupação da cidade de Gaza vai ser o último passo que a gente precisa para convencer o Hamas a soltar os sequestrados, e me dá mais um tempinho que eu estou quase lá, e esse tempinho nunca chega. E o Trump ele está convencido de que, ele terminou de se convencer, de que o Netanyahu está enganando ele. E a prova cabal disso foi o bombardeio israelense ao Catar, que o Trump, segundo as fontes que a gente tem visto agora, não teria ficado nem um pouco satisfeito com isso. E o Catar ficou muito bravo com o Trump. O Catar investe muito nos Estados Unidos, permite que os Estados Unidos monte essa maior base militar no Oriente Médio, no seu território. E o Trump está vendo que a sua aliança com os países do Golfo ela está sob risco. E o Trump, vocês não estão vendo, ele está ensaiando uma aproximação até com o Irã nesse momento. Os Estados Unidos acabaram de devolver para o Irã 100 cidadãos iranianos que tinham visto de residência nos Estados Unidos, tinham asilo nos Estados Unidos, eles devolveram para o regime iraniano, pessoas rebeldes do regime que vão ser julgados no Irã.
E isso pegou muito mal para a oposição iraniana que confiava no Trump. Né? O Trump foi lá e devolveu os caras para o Irã. Isso é, obviamente, uma tentativa de aproximação. O Trump ele está demonstrando que ele não está afim de conflito armado, ele não quer gastar o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos em conflito armado, ele quer resolver essas questões ali no Oriente Médio, porque ele está interessado no dinheiro dos sheiks, nos projetos de inteligência artificial, nos trilhões ali que eles prometeram, num espaço de tempo, principalmente a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e o Catar, e Israel representa um obstáculo para os Estados Unidos nesse aspecto. Então, às vezes, o Trump, assim, ele interessa a ele o caos porque ele pode tirar proveito do caos. Mas a estabilidade no Oriente Médio aparentemente interessa mais o Trump do que o caos, na região, pelo menos. E ele está interessado que o Netanyahu pare, principalmente porque o Netanyahu levou os Estados Unidos consigo para uma série de empreitadas, como, por exemplo, essa fundação, dessa organização de ajuda humanitária, que ela é israelense e estadunidense ao mesmo tempo, e ela é um fracasso. E a fome em Gaza, ela cobra um preço também dos Estados Unidos. Então, tudo isso eles estão pagando um preço, o Trump não está satisfeito com isso. E, às vésperas da Assembleia Geral, ele se reuniu com as lideranças do mundo islâmico, do mundo árabe barra islâmico, né? Ele se reuniu com o emir do Catar, com o presidente da Turquia, e com outras lideranças presentes, e ele apresentou o plano dos 21 pontos, no qual o Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, já estava, né, do Reino Unido já estava envolvido, e eles fizeram algumas sugestões, mas, via de regra, aprovaram o plano, disseram, a gente topa isso aqui, com exceção da Turquia e do Catar. O resto do mundo árabe não tem interesse na sobrevivência do Hamas, mas eles entendem que o Hamas não vai aceitar, se suicidar para não ser assassinado. Acho que essa... se você não quer morrer, né, você não... Tipo, vamos pensar junto. Né? O objetivo do Hamas é sobreviver, de alguma maneira, como força relevante em Gaza. Pode não ser governo, pode não ser o exército principal de Gaza, mas alguma força relevante, algum poder, ou uma possibilidade de depois se rearmar. Alguma coisa o Hamas precisa. Então, não existe plano que o Hamas aceite que esteja prevista a sua aniquilação em Gaza. E a gente sabe, porque os generais israelenses dizem isso, que não tem mais o que fazer com o Hamas. Você pode matar aqui alguns quadros, reduzir aqui ou ali alguma força, não tem como eliminar o Hamas de Gaza totalmente. O Hamas já foi reduzido ao que ele podia ser reduzido. Não tem mais muito para onde ir. A gente praticamente não conhece, não sabe o nome de nenhuma liderança do Hamas em Gaza. Israel matou o primeiro e o segundo escalão inteiro. E mesmo assim o grupo existe, o grupo segue existindo. Então, não existe proposta que preveja a aniquilação do Hamas que o Hamas vai aceitar. Ou seja, a proposta tem que ser realista. O Hamas precisa continuar existindo para que eles aceitem a proposta. E aí alguém pode dizer, bom, então, mesmo que o Hamas não aceite, o plano vai ser colocado em voga. Nenhum plano vai ser colocado em voga porque Israel não vai aceitar retirar as suas tropas de Gaza para que entre uma força internacional sem que os sequestrados sejam libertados. Isso seria a maior derrota possível para o Netanyahu. Não existe cenário, na realidade, que esse plano seja colocado em prática sem que o Hamas esteja de acordo. Simplesmente porque eles têm 48 sequestrados. Não sei quantos vivos, espero que ainda estejam 20 vivos, mas não existe. Israel não vai tirar as tropas e não tem cessar-fogo sem a volta dos sequestrados. Essa é a primeira condição. Então, o Hamas precisa concordar com o plano. Essa é a diferença do Hezbollah. O Israel fez um acordo com o Líbano e com o Hezbollah de cessar-fogo. Israel continua atacando o Hezbollah. O Hezbollah não tem sequestrado para devolver, para trocar, para ameaçar Israel, para chantagear Israel. O Hamas está vendo isso. Eles não são burros. Eles não vão concordar com nenhum plano que não lhes dê garantias totais de que Israel não vai continuar atacando depois que eles devolverem o último refém. Então, o Hamas precisa concordar com o plano. E isso é bom para Israel? Não. O melhor para Israel seria aniquilar o Hamas. Seria que o Hamas não precisasse concordar com o plano. Seria impor ao Hamas um plano. Só que essa é uma realidade que é contraditória com o resgate dos sequestrados. Se você quer resgatar os sequestrados, você precisa que o Hamas concorde com o plano. E essa é a situação que a gente vive. Então, o Hamas exige garantias. Os países árabes estabeleceram com o Trump o melhor plano possível que, segundo o emir do Catar, ele pudesse convencer o Hamas a aceitar. E aí eles saíram de lá satisfeitos,
E o Netanyahu foi se reunir com o Trump após o discurso dele na semana passada. E o Netanyahu se reuniu com o Trump, na verdade ele fez uma reunião durante muito tempo com o Jared Kushner, com o Steve Witkoff, com o Ron Dermer, que é o ministro de Assuntos Estratégicos do governo, que está de saída, inclusive, e ele propôs mudanças no plano. Mudanças muito significativas? Não tanto, 90% do plano continua igual, mas ele incluiu ali uns itens que a gente não teve acesso ao plano total escrito, né? A gente teve acesso ao que foi vazado para a imprensa. Mas, aparentemente, o Netanyahu exige que o Hamas não seja parte de nenhum governo em Gaza, de jeito nenhum, não tenha nenhum cargo, seja totalmente isolado do governo, e que o Hamas seja desarmado, que são pontos com os quais o Hamas não concorda. Você pergunta para mim o que eu acho disso? Eu acho ótimo que o Hamas seja desarmado e não seja parte do governo em Gaza. Isso eu não acho real. E aí, o plano ele foi apresentado pelo Trump e pelo Netanyahu, com essas mudanças, sem que os países árabes e muçulmanos fossem consultados sobre essas mudanças. E o Qatar, o emir do Qatar, teria ficado revoltado quando ele viu esse anúncio e a forma como Netanyahu lidou com isso. Além disso, tem muitos itens nesse plano que são amorfos. Não está previsto, por exemplo, em quanto tempo o exército israelense tem que sair de Gaza. Está previsto em quanto tempo o Hamas tem que devolver os sequestrados. São 72 horas após o acordo ser assinado, que é um prazo impressionante. Mas não está previsto em quanto tempo o exército israelense tem que se retirar de Gaza. E o Hamas, eles estão questionando, eles falam, por que a gente tem que devolver em 72 horas e a gente não tem nem quanto tempo Israel vai se retirar de Gaza? Peraí, as coisas não funcionam assim. Eles falam, peraí, esse negócio de a gente se desarmar, quanto tempo a gente vai ter para se desarmar? Quer dizer, o Hamas não está nem dizendo não vamos aceitar. Mas eles estão dizendo o seguinte, eu quero saber em quanto tempo. Por quê? Porque se a gente vê que Israel, de alguma maneira, não cumpre com a sua parte do plano de maneira integral, a gente também não vai aceitar ser desarmado. E por que o Hamas está dizendo isso? Porque eles estão vendo o que está acontecendo no Líbano. O Hezbollah aceitou um acordo com Israel e Israel não saiu do Líbano. Israel continua lá fazendo operações. Manteve, né, o acordo. O Hezbollah não ataca mais Israel, mas Israel continua atacando o Hezbollah. Só que a questão é que o Hezbollah está enfraquecido. O exército do Líbano já ocupou determinadas regiões do Líbano. O Hezbollah já não tem mais muitas condições de atacar Israel, sem que se crie uma tensão interna com o Hezbollah. E isso pode acontecer também em Gaza, porque na hora que entrarem lá soldados sauditas, indonésios ou de outros lugares em Gaza e o Hamas tiver que atacar Israel, eles vão criar um problema com forças muçulmanas dentro de Gaza. E para o Hamas isso é uma situação muito delicada. Então, o Hamas não vai aceitar um plano dessa maneira. Não vai aceitar. E o Hamas já está preparando contraproposta para esse plano. E aí vem a grande questão. Okay? Se o Trump vai ficar do lado do Netanyahu e vai dizer que ou o Hamas aceita da maneira como eles divulgaram, ou ele vai liberar para Israel fazer o que quiser em Gaza, o que, a meu ver, não amedronta o Hamas. O que mais Israel pode fazer em Gaza para amedrontar o Hamas do que tem feito até agora? O Hamas, eu digo, não a população palestina. Digo o Hamas. Né? Porque se o Hamas, se a preocupação número um do Hamas fosse a população palestina, teria libertado os reféns, aceitado a proposta de exílio e aberto mão do governo em Gaza e entregue o governo em Gaza para outra força palestina. Se essa fosse a preocupação número um, porque eles chamam que Israel não para. Mas não é essa a preocupação número um. Eles acreditam que a libertação da Palestina tem que ser do jeito deles. E que a população palestina que morre através dos ataques israelenses, que é morta pelos ataques israelenses, são mártires por uma luta necessária. Então a preocupação deles não é com o que pode acontecer com a população palestina daqui a 6 meses, porque esse é um preço que eles estão dispostos a pagar. O Hamas, no caso, não a população palestina. Então, essa é a grande questão. O Hamas não se intimida com as ameaças do Trump, até porque o Trump já ameaçou da mesma maneira, pelo menos umas 3 vezes até agora, e o Hamas não vai aceitar a proposta como ela foi apresentada. E aí os países árabes eles mandaram um recado para o Trump, que é o seguinte: a gente está com você com o plano original que a gente construiu. Com o plano do Netanyahu, a gente não está contigo. Se o Hamas aceitar, ótimo. A gente vai até fazer aqui um esforço para eles terem boa vontade na hora de fazer a contraproposta. Mas se o Hamas não aceitar, cabe a você escolher do lado de quem você está. Se é do Netanyahu ou do nosso. Isso foi o que saiu hoje na coluna do Jack Rury do Haaretz. E aí está a grande questão. Eu digo que o plano não vai sair? Não. Há um grande otimismo em Israel
maior do que todas as outras vezes que o cessar-fogo vai acontecer e vai ser um cessar-fogo que vai colocar fim à guerra. O próprio Canal 14 já está construindo a narrativa. O Netanyahu, para vocês terem uma ideia, ele teve que ligar para o emir do Catar e se desculpar pelo ataque ao Catar, para que o Catar possa exercer um papel de influência sobre o Hamas. E o Netanyahu se desculpar por algo que ele acabou de dizer que não se desculpa, né? Dizer que todos os países que asilam terroristas estão em perigo de sofrer ataque israelense. E 2, 3 semanas depois ele está pedindo desculpa para o emir do Catar e prometendo na frente do Trump que Israel não vai mais bombardear o Catar, não vai mais infringir a soberania do Catar. Então, ele teve que se desculpar por isso. E o Canal 14 já está dizendo: o que eu gosto de Netanyahu é que ele não tem para mim se humilhar para poder atingir os reais objetivos de Israel. Né? O Netanyahu não está se humilhando, ele está humilhando o Estado de Israel nessa hora. Né? Foi o que o Karnaf falou, né, o podcast. O Netanyahu se humilha quando ele vai, um dia depois de uma cirurgia, na Knesset, votar que o Ben-Gvir está de sacanagem sabotando ele. Aí ele está se humilhando. Quando ele pede desculpa por uma ação da Força Aérea Israelense, ele está humilhando o Estado de Israel, nesse caso. Porque ele nem conseguiu sucesso na empreitada militar, ainda tem que pedir desculpa para o Qatar por ter feito isso lá. Algo que ele estava justificando há 2 semanas. Né? Então ele está humilhando Israel, porque o primeiro-ministro ele é um cara que não cumpre a própria palavra. Enfim. Mas, enfim, fechando esse parênteses, o Trump, o que a gente tem que ver agora é se ele realmente está disposto a enfiar a goela abaixo do Netanyahu o acordo que foi costurado antes. Talvez, aí a gente tem essas duas possibilidades. O Trump tenha aceitado essas mudanças de Netanyahu para dizer o seguinte: ó, você tenta, e a gente negocia em cima delas, mas a linha é aquela que eu combinei com os países árabes. Talvez tenha sido isso. Eu vou dar para você uma margem de negociação, eu vou te apoiar retoricamente, mas as bases do acordo são aquelas. Ou talvez o Trump esteja mais uma vez deixando o Netanyahu manipular o jogo, e aí o Hamas obviamente não vai aceitar essa proposta, e a guerra não vai acabar. E aí, para terminar minha fala agora, essa deve ser a última chance de Israel de fazer um acordo que seja minimamente positivo para o país. Porque quem acha que a pressão está sobre o Hamas não entende a situação. A pressão não está sobre o Hamas, a pressão está sobre Israel. Para vocês terem uma ideia, a UEFA decidiu adiar a votação se exclui Israel dos seus torneios, dos seus campeonatos, a UEFA, a Associação de Futebol da Europa, se exclui Israel para depois das negociações, para não atrapalhar as negociações. O próprio exército israelense deu uma diminuída agora nas ações em Gaza, embora a Cruz Vermelha tenha dito que saiu da cidade de Gaza, que parou de operar ali enquanto o exército israelense estiver atuando da maneira que está na cidade de Gaza. Mas, enfim, o próprio exército israelense deu uma parada ali. O chefe das Forças Armadas ele está diminuindo a intensidade agora para dar uma chance para o acordo. Mas a pressão está sobre Israel. O mundo está prestes a boicotar Israel em diversos aspectos. Esse acordo pode salvar Israel desse boicote. A situação tende só a piorar. O isolamento de Israel tende só a piorar se esse acordo não sair agora. O Hamas sabe disso. A liderança do Hamas sabe disso. Eles não vão aceitar um acordo ruim para eles no momento que a pressão tende a aumentar sobre Israel. Essa é a última possibilidade que Israel tem de fazer um acordo que possa ser minimamente positivo e que possa liberar uma quantidade ainda incerta, mas talvez dentro dos 20 que a gente calcula que estejam vivos, razoável dentro desses 20 que estejam vivos. Depois disso, é praticamente impossível que haja qualquer acordo enquanto Netanyahu for primeiro-ministro, e qualquer acordo que vier depois vai ser muito pior para Israel. E o Netanyahu vai dizer o quê? Olha só, essa oposição que ganhou, que agora é governo, fez um acordo muito ruim que eu jamais teria aceitado. Politicamente, para ele, para a base dele, é excelente. Mas para Israel, qualquer negativa agora é ruim. Essa é a situação que a gente vive hoje. Há uma pressão imensa em Israel, é uma mudança de postura. Né? Os pais dos soldados, que antes eles diziam que não deixem meus filhos morrerem em vão, ganhem essa guerra, ou estão dizendo meu filho já morreu em vão, não matem outros soldados em vão. Essa mudança de perspectiva foi assinalada também pelo Almon Sarel, que é o jornalista militar do Haaretz, que esse movimento está crescendo muito, é cada vez maior,
e a mudança de mentalidade em Israel ela é visível. A guerra ela é cada vez mais impopular dentro de Israel e não é, lamentavelmente, não é por conta das vítimas palestinas ainda, pelo menos para a maioria das pessoas. O Netanyahu ele está tomando atitudes impopulares cada vez mais só para não cair, porque ele não vai aceitar, da mesma maneira que o Hamas não vai aceitar a sua morte, né? Não vai se suicidar para não ser assassinado, o Netanyahu também não vai derrubar o próprio governo para o seu governo não cair depois. O Netanyahu só vai aceitar essa proposta, na verdade, ele não vai aceitar. Há uma maneira só do Netanyahu fazer esse acordo, que é o Trump impor ao Netanyahu esse acordo. Até agora ele não fez isso. A grande pergunta é se ele vai fazer agora. Como eu disse na edição passada, eu não confio no Trump. Eu não acho que. Se o Trump não fez até agora, é difícil acreditar que ele vai fazer. Ele impôs esse cessar-fogo temporário ali em janeiro. E essa é a prova de que o Netanyahu aceita o que o Trump quiser. E na hora que o Trump quis fazer aquilo, o Netanyahu fez. O Biden tentou fazer o mesmo acordo durante 6 meses e o Netanyahu não aceitou. O Trump foi eleito, rapidinho o acordo saiu. Se o Trump quiser, esse acordo sai. O Netanyahu ele é obrigado a aceitar. Ele não tem como. O isolamento de Israel ele seria total sem os Estados Unidos e o Trump não é um sujeito com quem vale a pena o Netanyahu se dispor. E é a única alternativa de um cessar-fogo enquanto o Netanyahu for primeiro-ministro. Se não, só depois das eleições, que sabe-se lá quando vão ser, e sabe-se lá quem vai ganhar. Que ainda que o Netanyahu hoje perca, segundo em todos os cenários, segundo as pesquisas, a gente não sabe em que condições essas eleições seriam realizadas caso elas realmente sejam na data que deveriam acontecer. Seria daqui a um ano. Eu espero muito que esse acordo saia. Eu não sou muito otimista, mas eu mantenho uma pontinha de esperança ainda. Se ele não sair, que a gente tem que ser bem claro, é porque ele voltou a propor as mesmas coisas de antes, que é óbvio que o Hamas não vai concordar. E aí você pensa, João, mas se ele mudar, aí você pode dizer então que seria que ele voltou a propor as mesmas coisas de antes, mas que o Netanyahu jamais vai aceitar. É verdade. Agora, eu acho que o Netanyahu ele devia atender a demanda da população israelense. O primeiro-ministro israelense devia atender a demanda da população israelense. O Netanyahu não atende. E por interesses puramente políticos. O Hamas também, claro, o Hamas também. Só que eu não voto no Hamas, eu não pago meus impostos para o Hamas, e eu não fui reservista do exército para lutar pelo Hamas. Eu sou cidadão israelense. Eu cobro do primeiro-ministro do meu país. E é de quem eu espero, ou esperaria, na verdade, que eu não sou ingênuo para esperar do Netanyahu nada razoável, mas é de quem eu esperaria uma posição favorável, né, positiva com relação ao seu povo. E é dele que eu cobro, ainda que eu saiba que ele não vai dar, é dele que eu tenho condições de cobrar. Do Hamas não espero nada. O Hamas, eu acho lamentável que o Netanyahu tenha fortalecido esse grupo durante tanto tempo, que não tenha combatido o Hamas das maneiras efetivas, por exemplo, cortando as entradas financeiras deles. Agora que o Hamas não tem mais como ser destruído nesse curto espaço de tempo, a gente tem que torcer para que alguma força mais inteligente substitua o atual governo e ajude os moderados palestinos a subirem ao poder, algo que o Netanyahu não faz e nem vai fazer. É isso. Qualquer questão, qualquer debate sobre a criação do Estado palestino, dentro desse plano do Trump, eu digo para vocês, não se entusiasmem, porque ainda que a gente veja cessar-fogo, esse passo é um passo muito mais além, tem que ser dado, e a gente hoje não tem condições para estabelecer esse debate, infelizmente, mas não tem condições para estabelecer esse debate com os políticos que a gente tem hoje no parlamento e com a mentalidade da população atual. É óbvio que essa questão pode ser imposta a Israel. Isso pode acontecer. Mas aí não seria nos termos do acordo, né? Seria por outros meios. Nos termos do acordo, não se entusiasmem até de tal ponto. Vocês querem ficar confiantes que vai ter um cessar-fogo? Enfim, fiquem. Eu gostaria de estar confiante também, não estou tanto, mas confiante quanto à criação do Estado palestino através de um acordo com Israel, isso aí é um papo para bem mais tarde. Bom, eu acho que se explica, né, toda essa questão do acordo, como é que isso desenvolveu, como o acordo foi construído, a participação dos interlocutores, né, dos países envolvidos e tudo mais. Com certeza tem muita pressão internacional, como eu falei lá no início, e eu acho que isso tudo tem que ser levado em conta, né? Eu acho que isso tudo a gente tem que pensar como na hora da gente entender a conjuntura na qual esse acordo está inserido, está sendo apresentado. Foi apresentado por Netanyahu e agora foi apresentado pro Hamas.
Eu acho que a questão central é a seguinte: até quando, até onde tanto o Hamas quanto o Israel, o governo israelense, estão dispostos a ceder? Cada um tem ali as suas cláusulas centrais que são o governo Netanyahu quer ainda, de alguma forma, ter o controle da faixa de Gaza, e aí no caso aceite, ele aceite esses termos do acordo, né? É, ainda vai manter o controle israelense, vai ser um controle político, um controle de uma pressão israelense. É óbvio que Israel vai estar diretamente ligado ao que está acontecendo ali na faixa de Gaza e ao que esse novo governo tecnocrata faria, ao que os países que vão mandar suas forças ali, no caso, para cuidar da segurança fariam. É óbvio que Israel vai fazer questão, e é fundamental, né, que faça isso, né, que esteja presente, participe, que não abandone a discussão, não deixe que a discussão seja feita só de quem está do outro lado, que foi exatamente isso que o governo fez há 20 anos atrás, quando saiu da faixa de Gaza, né? Deixou o vácuo de poder e, obviamente, como a gente sempre fala aqui, não existe vácuo de poder e o Hamas toma esse lugar. Então, se o governo de Israel não estiver presente nessas negociações futuras, vai ser feita a revelia, né? Independente do que o governo ache correto, os políticos achem correto, independente do que Israel tenha a dizer. Então, é fundamental que eles estejam presentes ali também, né? Então e até que ponto eles vão estar dispostos a ceder? Eu acho que isso é que é central. Eu não vejo nenhuma possibilidade do governo de Israel ceder. O que eles vão exigir, e aí assim, esse acordo ele foi feito com essa quantidade absurda de buracos, e os buracos são sempre nas questões centrais. Então como é que a gente vai poder avaliar esse acordo? Quando é que o exército sai de Gaza? Porque é isso que o Hamas quer. Se o exército não vai sair de... E essa é a questão, gente. A gente está aí, ó. Hoje é dia 1º de outubro. A gente está a 6 dias de completar 2 anos de guerra. A gente vê todas as vezes que houve uma disputa, um debate sobre o que vai ser feito, de como vai terminar a guerra, a discussão era sempre a mesma. A gente tinha sempre os mesmos detalhes ali, que era o Hamas entrega os reféns e o exército de Israel sai da faixa de Gaza e a guerra acaba. Isso vai acontecer ou não? Por que que o Hamas... E aí a pergunta volta. Por que que o Hamas entregaria os 48 reféns se ele não tem certeza de que a guerra vai acabar e de que o exército de Israel vai sair de Gaza? Acabou. Essa é a questão central. Será que o Hamas agora, depois de 2 anos, depois de tudo que a gente está vendo, agora vai falar, não, beleza, cansei, eu abro mão dos meus argumentos, dos meus objetivos e deixa Israel ganhar a guerra. Deixa o Netanyahu lá com a sua fotografia da vitória. Não, não vai fazer. Ainda mais a gente levar em conta tudo isso que o João acabou de colocar, da pressão, né, que hoje realmente existe sobre Israel. Não é à toa, gente, que esse acordo ele foi apresentado no dia seguinte, do final da Assembleia. Não é por acaso. A pressão está muito grande. A imagem, depois foi dito aqui na mídia israelense, né, que foi tudo orquestrado, né? Que a imagem das delegações saindo do Conselho de Segurança na hora que o Netanyahu foi falar foi uma coisa muito absurda. Acho que ficaram ali 3, 4 países, meia dúzia de gato pingado, possivelmente funcionários das embaixadas, né? Nem diplomatas, ali funcionários que vão acompanhar, ficaram ali na mesa para dar uma olhada, não deixar a delegação ali, a mesa da delegação completamente vazia. Mas a gente não tinha diplomatas, a gente não tinha países de peso, a gente não tinha nada. Netanyahu falou para basicamente ninguém na Assembleia da ONU. É óbvio que, como a gente comentou, o discurso dele foi basicamente a sua base eleitoral aqui em Israel. Mas, internacionalmente, o país completamente isolado. A pressão muito grande, a pressão está muito grande em Israel. E não é à toa que esse acordo foi apresentado agora. E aí a gente vê todo esse processo que acontece. O Netanyahu é o primeiro a receber, modifica o acordo e o acordo é apresentado. Foi isso que aconteceu da última vez, pô. O Trump apresentou o acordo para o Hamas e falou o seguinte: olha só, eu estou dando esse acordo para vocês. Israel aceita. Acabou. É isso. Aí o Hamas falou: pô, se Israel aceita, por que que eu vou aceitar? Porque se Israel está aceitando, a gente tem aqui uma série de problemas, não faz sentido eu aceitar, né? Enfim, a gente ouve, super plano, e vem o Trump toda semana fala, né, ó, tô achando que o acordo vai sair, né? Toda semana ele fala isso. Tô sentindo que a gente está próximo do acordo. E a gente vê. Ele falou aí que se esse acordo sair, vai ser a 8ª guerra que ele termina em 10 meses de governo, menos de 10 meses de governo. 8ª guerra. Ele tá inventando guerra ali para poder ganhar o Prêmio Nobel da Paz.
Também todo mundo tem seus interesses ali, né? Tanto o Trump tem os interesses, o Netanyahu tem os interesses, obviamente com o Hamas tem os interesses deles, os interlocutores, negociadores têm os interesses, e eu realmente não tenho essas discussões, elas não me trazem mais nenhuma, ai, agora vai, pô, agora eu acho que sai, pressão do governo de Israel, não, eu acho que não tem ainda, eu não consigo ver o governo de Israel cedendo a qualquer pressão que não atinja os seus objetivos. Eu concordo que a tendência é piorar, né? Caso Israel não aceite agora um acordo, a gente vai ter mais pressão e a coisa vai ficar mais feia em Israel. Eu acho que a tendência é a gente se afundar mais ainda na lama de Gaza, caso não tenha acordo agora, né? A tendência vai ser se afundar completamente, sem saber o que vai fazer com Gaza. A pressão vai aumentar, eu acho que o boicote a Israel vai aumentar. A gente teve uma delegação de ciclistas israelenses que foi excluída de uma prova essa semana na Europa, na Itália, se eu não me engano. Eles foram excluídos porque uma pressão muito grande para que eles não participassem. Aí a organização da prova falou que não podia garantir a segurança deles, e eles não podiam participar. E é isso que vai acontecer, né? As pessoas vão, os atletas israelenses já estão sofrendo isso. Teve uma delegação também de xadrez que foi impedida de participar, e por aí vai. E a gente vai ver isso acontecendo com os acadêmicos, que já está acontecendo, e até que eu acho que negócios é mais difícil, né? Porque o capitalismo tem muitos problemas, né? O capital ele tem. O capital não, né? Os capitalistas acabam, assim, muitas vezes, né? Não tendo problema com esse tipo de coisa, e no momento que eles têm lucro, eles continuam com o negócio, independente de genocídio ou não genocídio, estão ganhando dinheiro, tá tudo bem. Né? A galera pensa dessa forma também. Então, acho que essa questão do boicote econômico, do boicote de pequenas empresas, de pararem de fazer negócio com empresas israelenses, enfim, de uma forma geral, acho que isso demora mais um tempo, porque, enfim, o capitalismo não tem coração, né? Ele não pensa com o coração, ele pensa com o bolso. Então, mas no caso do que diz respeito a, a boicote acadêmico, boicote de esportistas e tudo mais, cultural, né, de uma forma geral, isso aí tende a aumentar. Mas como a gente vê também recentemente, né, aqui dentro da experiência que pelo menos eu tenho, é que quanto mais a gente vê essa pressão aumentando, mais a população se fecha e acha, não, é isso aí, a gente tem que se defender, então, e aí entra naquele discurso que o Netanyahu fez de construir um país fechado, né, de ter, ó, a gente vai sofrer muita pressão agora, um isolamento muito grande, vamos se fechar aqui, vamos funcionar nós aqui dentro. Então é isso, a gente pode estar realmente seguindo nessa direção. Eu não tenho. Não é questão de ter esperança, eu nem penso mais no caso, né? Eu sigo, vamos seguir e vamos ver o que vai acontecer. Se saiu, pô, tô feliz da vida. Se não saiu, é mais do mesmo, né? Esperar o que mais desses 2 anos a gente vê acontecendo por aí. Só uma atualização aqui, Diga. Marquinhos. A Casa Branca acabou de anunciar o estabelecimento de um acordo de defesa entre os Estados Unidos e o Catar. Eu vou Ó, destacar aqui dois pontos que foram escritos, né? Que eu vou já traduzindo aqui direto, tradução minha do inglês para o português. Os Estados Unidos considerarão qualquer ataque armado ao território, à soberania ou à infraestrutura do Estado do Catar como uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos. Esse é inciso A. Inciso B, no caso de tal ataque, os Estados Unidos tomarão todas as medidas legais, diplomáticas e, se necessário, militares, para defender os interesses dos Estados Unidos e do Catar para restaurar a paz e a estabilidade. Ou seja, Israel conseguiu fazer. Olha, se a gente não soubesse que tem gente do gabinete do Netanyahu trabalhando para o Catar, a gente ia supor isso agora. Porque, porque olha só o que o Netanyahu conseguiu um presentão para o Catar, né? presente, presente. Assim, o Catar foi atacado duas vezes, tanto pelo Irã, no território do Catar, né? Quanto por Israel nos últimos meses. Mas agora eles ganharam um presente que só a OTAN tem praticamente. Né? Acho que Taiwan também, não sei. Mas só a OTAN tem isso. Israel não tem. O Yair Netanyahu, filho do Benjamin Netanyahu, ele chegou a prometer que Israel, dizer, Israel vai ter isso. Ele chegou a escrever um tweet que o primeiro-ministro de Israel está fechando esse acordo com os Estados Unidos, que é histórico. Israel agora nunca, e se garante que Israel nunca vai ser aniquilado. E o que acontece é que Israel não tem esse acordo e o Catar tem. O Catar, que o mesmo Yair Netanyahu se referiu como um Estado inimigo e um Estado que apoia o terrorismo. E agora eles têm a proteção dos Estados Unidos, do governo Donald Trump.
Negócio inacreditável. Os presentes que Israel dá para os seus supostos inimigos. Né? Eu não tenho certeza se o Catar é exatamente um inimigo, acho que é um país bem. Nesse ponto, eu concordo com o Netanyahu. Né? É uma situação complexa, porque o Catar coopera com Israel, coopera com o Hamas, coopera com o Irã, coopera com todo mundo. Mas, nesse caso, o Catar ganhou do governo Trump um presente que Israel não ganhou. Então, eu acho que se o Netanyahu não está envolvido com seus assessores naqueles, nesse trabalho, ou seus ex-assessores, né? Nesse trabalho pró-Catar, ele está fazendo um trabalho tão bom ou melhor que os seus assessores fizeram em prol do Catar. É isso, Netanyahu, na próxima eleição, vai ser candidato a emir do Catar, João. O que que tu acha, cara? Botar aquela túnica branca nele e manda ele pra lá, cara. É isso, cara. Vamos então passar para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, apesar da gente estar nesse período aí meia bomba entre Ano Novo, Dia do Perdão, aquela coisa toda, a política internacional aí tá comendo solto, a guerra comendo solto, como a gente acabou de comentar e comentou no episódio passado também. Mas na política interna as coisas continuam avançando também, apesar do feriado e do parlamento estar em recesso, né? Essa semana, a Comissão de Segurança Nacional do Parlamento aprovou por 4 votos a 1 o avanço, né, da proposta de lei que prevê a pena de morte para terroristas que forem, enfim, cometeram atos terroristas, mataram pessoas. Até então não existe pena de morte, mas eles poderiam. Existe prisão perpétua, mas não pena de morte. E a partir de então eles poderiam também receber a pena de morte, caso condenados. Foi uma iniciativa de lei proposta pelos partidos Otzma Yehudit, do Ben-Gvir, e do partido Israel Beiteinu, que é do Lieberman, que é da oposição. Ou seja, nesses casos aí, como a gente sempre fala, né, oposição e situação também pensam a mesma coisa. Tem muita coisa envolvendo essa votação, porque ela é considerada irregular pelo conselheiro jurídico do parlamento, e também tem outras questões envolvendo também, polemizando nessa questão, já que até o próprio coordenador aí da questão dos reféns, Gal Hirsch, falou, né, no momento em que Israel permite que terroristas sejam mortos, também coloca em risco a vida dos 48 dos reféns vivos ainda, não dos 48 reféns, mas dos reféns vivos ainda na faixa de Gaza, né? O Hamas pode se vingar nos reféns, no caso terroristas sendo mortos. Obviamente, o Ben-Gvir falou que é tudo muito bem, tudo muito bom, que essa lei já devia ter sido aprovada e, obviamente, recebeu muitas críticas dizendo, né, o Ben-Gvir recebeu muitas críticas falando que ele está fazendo isso por questões eleitoreiras e populismo e aquela coisa toda. É isso, João. O governo não perde uma oportunidade de deixar as coisas um tanto mais complicadas e a oposição embarca no mesmo barco. Você escreveu praticamente tudo, não tem mais muito o que dizer aqui, né? Essa lei é uma bandeira de campanha do Ben-Gvir há muito tempo e também de parte do partido do Avigdor Lieberman, do Israel Nossa Casa. O Ben-Gvir não cansou de repetir isso nessa campanha de pena de morte para terroristas. Vai lembrar, Israel tem pena de morte, né? Não prevista por lei de Israel, é uma pena de morte que existia na época do mandato britânico e ela foi acionada somente 2 vezes, uma para condenar um traidor da Guerra de Independência e outra contra o arquiteto da solução final, Adolf Eichmann, que Israel capturou, o Mossad capturou na Argentina, trouxe para Israel, ele foi julgado, condenado e executado aqui. Condenado à morte, no caso, obviamente, né? Foram os dois únicos casos na história. Não tem jurisprudência para condenar terroristas à pena de morte, e olha que Israel já prendeu terroristas com todo tipo de histórico, praticamente. Ou seja, não tem pena de morte para terrorista, basicamente. A pena de morte foi usada pela última vez no caso do Eichmann, que foi, se não me engano, em 61, né, o caso do julgamento dele. Por aí, no início da década de 60. Então, o Ben-Gvir quer aprovar essa lei, né, e o conselheiro jurídico, que é quem tem que dizer se a lei pode ser aprovada, em que condições, como é que você tem que escrever uma lei dessa para ser aprovada, se ela não contraria nenhuma lei básica, ele diz o seguinte, ele combinou isso com o parlamento. Falou, olha, vocês não podem votar essa lei durante o recesso, porque, enfim, o recesso você não pode propor leis no parlamento, e também sem que essa lei passe pela comissão e escute os especialistas. Além disso, como o Marquinhos falou, o Gal que é o indicado pelo governo para questões relacionadas aos sequestrados,
Ele disse: por favor, não votem essa lei, porque isso pode trazer consequências para os sequestrados ainda vivos. E eles ignoraram tanto a parte legal quanto a parte prática, quanto as consequências, e votaram a lei em leitura prévia e em primeira leitura. E ela está aí. Eu acho que eles, eu posso estar equivocado, mas eu acho que eles não vão votar essa lei em terceira leitura para que ela seja aprovada. Eu acho que isso é o Bem-Gvir sentindo cheiro de eleições e tentando empurrar um feito na hora de concorrer, porque o Netanyahu, obviamente, vai tentar tirar o máximo de votos possíveis dele quando realmente as eleições acontecerem. Então, acho que ele está tentando alguma coisa para dizer: ó, eu tentei, o parlamento não deixou, o Netanyahu, blá, blá, ele dissolveu o parlamento antes disso, enfim, alguma coisa vai acontecer aí. É a minha impressão. Ainda assim, não me surpreende, né? Mas é bizarro constatar como que não só o parlamento ele vota uma lei sabendo que ela vai colocar em risco as vidas dos sequestrados, sabendo, porque a gente tem informação, o exército cansou de dizer que cada vez que acontece uma coisa com os presos palestinos, os reféns pagam com a vida, né? Ou eles apanham, ou eles são torturados, ou eles são largados num lugar fechado sem comer, então deixa de ser tortura, né? Ou morrem. A gente tem reféns libertos que falaram isso. Então, eu não sei se é mais impressionante o fato deles colocarem isso à votação ou o fato dessa votação ter passado em primeira leitura. Porque a maioria dos parlamentares votou a favor, né? E, ou pelo menos os que participaram da votação. O Gilad Kariv, do Partido Trabalhista, foi expulso. Alguns grupos de direitos humanos tentaram falar ali durante a votação e disseram que todos os países democráticos do mundo, a grande maioria, não fazem mais pena de morte. É um atraso, né, na concepção de democracia de 2025. Israel está indo na contracorrente, que surpresa, né? Na corrente, enfim, contra a corrente, no caso. Né? Mas o que me surpreende negativamente nesse caso é que realmente a maioria dos parlamentares vota a favor disso. Né? É sinal de que não é só o governo que não está nem aí para os sequestrados, é que tem um monte de parlamentares ali que estão mais preocupados com como eles vão agradar a sua própria base do que com os sequestrados. Uma vez que eles vão alegar que na hora de votar a lei de pena de morte para terroristas, não foram eles que votaram contra, que o Ben-Gvir vai apontar o dedo para quem votou contra e dizer isso. Né? E eles têm mais medo disso do que de olhar para a cara das famílias de sequestrados e dizerem: perdão, eu votei a favor de uma lei que coloca seu filho, sua filha, seu pai, seu parente em risco. É isso, né? Nunca se preocupam com nada, colocam em risco a própria população, mas isso é mais um caso, né? Desde o 7 de outubro, né? É isso, vai colocando a população em risco. Ah, coloca o já fez em risco, dane-se, passa por cima. Nunca foi preocupação do governo. Vamos para a próxima então, João. A próxima ainda está no Bang, ele não larga, né, o osso, tá sempre lá em cima. Essa semana, na verdade, ele tá ligado, né? Mas tá tudo nele. Falou de fascismo, falou de complicação, falou de crimes, de desrespeito. Olha aí, tá aí o Bang aparecendo. Hanamel Dorfman, que é o seu chefe de gabinete, essa semana ele foi preso pela polícia para prestar depoimento por conta de um caso que aconteceu lá no final de 2024. Depois que um colono que tinha sido suspeito de atirar num palestino não teve a sua arma apreendida. Isso porque o Hanamel Dorfman ele interferiu ali, tentou dar um jeito de interferir na atuação da polícia, impedindo com que a arma dele fosse apreendida, né, para que pudesse ser investigado. De acordo aí com a investigação que a polícia fez, encontraram no telefone do Dorfman uma série de mensagens com um assessor de segurança do próprio Bankler, né, um cara chamado Moshe Pintzi, onde o Dorfman diria que o colono teria agido em legítima defesa e tudo mais, e por isso ele não precisaria ter sido investigado. Ele foi chamado para depor, o Dorfman não apareceu, foi apresentado ali a ordem de prisão, então depois ele acabou aparecendo para prestar depoimento, ficou calado, não disse absolutamente nada. É sempre isso, né? A galera que é dos jovens da colina, eles desenvolveram essa estratégia, né? Eles nunca falam nos depoimentos deles, né? Eles não abrem a boca. Eles falam que é melhor você ficar 7 anos, 7 horas calado do que 7 anos preso. Então é assim que eles ficam nos depoimentos. O Dorfman fez a mesma coisa e, obviamente, acusou, né? O Ben-Gvir, o Dorfman, todo mundo acusam isso de ser uma investigação política, nada a ver com questões jurídicas, né? Tudo político, acusando também, inclusive a Galit Barav Miara, a conselheira jurídica, né? Que foi acusada aí de também
usar esse caso como uma arma política contra a direita. A direita acha que pode fazer o que quiser, João, mas é isso, né? Os fascistas, eles querem realmente fazer o que eles acham que têm o direito de fazer. Pois é, ele, na verdade, né, o Hanamel Dorfman é um cara que está envolvido com o movimento Nora Gvaot, que é a Juventude das Colinas, que é um movimento não oficial de jovens colonos extremistas e violentos, né, que fazem uma série de ações contra a população palestina na Cisjordânia, especialmente, e às vezes contra militantes de esquerda também, pacifistas em geral. E ele é genro do Ben Sigufstein, que é um dos principais ativistas históricos e líderes intelectuais do movimento da extrema-direita religiosa, do carranismo, né, que é ao qual o Ben-Gvir é ligado, e ele foi nomeado chefe de gabinete do Ben-Gvir, desde que o Ben-Gvir virou ministro da Segurança Pública em Israel, que foi uma nomeação já bastante polêmica, tendo em vista o histórico dele com a polícia, né? Por conta dele apoiar um movimento, né, que é o Nora Volta, um movimento considerado ilegal e criminoso pela polícia. Ele apoiar e ter sido membro, né, e ter várias suspeitas disso, né, dele estar envolvido em algumas dessas ações. Inclusive, ele era monitorado pelo Shin Bet, e de repente um cara que é investigado pela polícia passa a ser o chefe de gabinete do ministro responsável pela polícia, né, que também era investigado pela polícia. Enfim, então, para vocês entenderem o inferno no qual a gente está metido aqui, né? O tamanho do poço que a gente está metido. Enfim, o Hanamel Dorfman, como era de se esperar, ele aparentemente está protegendo os colonos violentos da própria polícia. E ele teria dito para um comandante importante da polícia para não prender um colono que teria disparado no palestino. Enfim, essa questão chegou num dos poucos setores da polícia que não estão ainda cooptados pelo benguevirismo, que investigaram Hanamel Dorfman e o intimaram para depor. E ele disse que não ia depor, e não foi, e não foi. E aí a justiça deu uma ordem, uma autorização para a polícia para prendê-lo. Eles foram procurar ele no ministério, ele não estava, e aí descobriram que ele estava na sua casa, e ele pediu ele falou, tá bom, eu vou depor. E ele foi depor sozinho 2 horas depois, e ele ficou em silêncio durante todo o depoimento. Ele não cooperou, mas ele teve o seu telefone confiscado ali pela polícia, que está investigando, que o investiga aí através do seu telefone também. O advogado dele disse que não tem nada, que se a polícia fizer o dever de casa certinho, vão descobrir que não tem nada, e o Ben-Gvir disse que isso é uma ação política, que ele é um cara que só faz bem para o povo de Israel, e que é um absurdo o que está acontecendo, etc. e tal. A grande questão é que o Ben-Gvir e o Hanamel Dorfman, e o advogado Hanamel Dorfman, não podem atacar a polícia, porque eles são os responsáveis pela polícia, né? Isso coloca eles numa posição um pouco mais complicada. Se fosse o exército, eles estariam caindo de pau no comandante. Como é a polícia, eles não podem fazer isso, né? Porque o Ben-Gvir tinha prometido há alguns meses para o próprio governo que a polícia agora estava controlada, que não ia investigar mais ministros por conta de acusações feitas por jornalistas, por exemplo. Eles têm esse rabo preso, eles não podem, de repente, desautorizar a polícia, etc. O Lahav 443 a organização, a divisão da polícia que se encarrega em investigações contra pessoas de alto escalão e de corrupção, esse tipo de coisa. E eles são os menos cooptados. Eles tiveram um baque muito grande, a polícia investe menos neles, prioriza menos as investigações nesse aspecto, operacionalmente falando. Mas, enfim, mas eles continuam, de vez em quando, fazendo um trabalho dentro das dificuldades que eles encontram, os policiais bem intencionados que ainda sobraram ali. Enfim, então a postura adotada por ele no inquérito policial, ela é exatamente a que a Juventude da Colina faz. Eles silenciam, eles não respondem nada, porque se a polícia não encontra provas concretas que os ligam ao que eles estão sendo acusados, eles são obrigados a serem libertados, uma vez que também já não tem mais prisão administrativa para judeus israelenses, porque o Israel Katz, o ministro da Defesa, cancelou todas elas há pouco tempo atrás. Então, a gente está vendo aí a situação de que o ministro, que o chefe de gabinete do ministro, ele está sendo acusado por abuso de poder e algumas outras coisas, que eu já não me lembro exatamente qual é a acusação, mas a principal delas é abuso de poder, quando ele usa dessa posição para proteger pessoas semelhantes. No que isso vai dar? Eu acho que o governo cai antes do Dorfman ser condenado a alguma coisa, mas é bem provável que ele seja indiciado em breve, e se ele for indiciado, vai chover
pedido na justiça para que ele seja impedido de continuar sendo chefe de gabinete do Ben-Gvir. Eu espero que ele seja indiciado rápido, para que pelo menos a cara dele a gente não seja obrigado a ver mais nos noticiários, exceto quando falarem sobre sua investigação sobre ele. É isso, né? Os caras fazem o que quer, toca bagunça, toca polícia, toca tudo, e não querem ser investigados. Então, assim, pode ser também que comecem a arrumar uma série de questões ali na investigação, tudo mais, e as coisas vão sendo colocadas para debaixo da mesa, vão sentando em cima dos processos, aquela coisa toda, né? Vamos ver. Eu não confio. Confia na polícia do Bengals, João? Tu confia na polícia do Bengals? Eu não confio, não, cara. Nem um pouco. Mas é isso, vamos ver. É o que eu acabo falando muitas vezes no final da noite. Vamos ver o que vem pela frente, né? Porque tá difícil de dizer o que eu posso achar, o que eu acho que vai acontecer, enfim. Vamos que vamos para a próxima, que não é nem um pouco, não dá nem um pouco de esperança pra gente, João. Que é a seguinte, cara, que acaba estando relacionado também. Essa semana, ontem, na verdade, o governo aprovou por unanimidade no seu gabinete a nomeação do general Davi Zini, ele mesmo, como novo chefe do Chibet, o Serviço de Segurança Interna, e o mandato começa agora, já já, no próximo domingo, hoje é dia primeiro, dia 5, se eu não me engano, pode ser que eu esteja errado, mas enfim, domingão. Domingão, o Zini já será o novo chefe do Shabak. A gente comentou tanto no último episódio quanto há uns. Eu acho que foi no episódio 316, João. Eu dei uma olhada eu posso olhar de novo enquanto você estiver comentando. Quando a gente fala quem foi David Zin, quem é David Zin, né? E o perigo que ele representa sendo o chefe aí do Shin Bet, e ele será o chefe do Shin Bet. Porém, essa decisão aí, né? A decisão que permite com que ele seja o próximo chefe, ela diz também que ele vai ter que consultar o departamento jurídico do Shin Bet caso em qualquer questão que envolva direta ou indiretamente o Benjamin Netanyahu, devido aí a possíveis conflitos de interesse. Isso porque no passado Netanyahu foi acusado de pressionar, né, chefes foi acusado inclusive por ex-chefes, né, do Shin Bet de terem sofrido pressão, de terem sofrido pressão do Netanyahu para que eles aceitassem ali pedidos considerados ilegítimos por eles, né? Então é a lealdade que o Netanyahu pede. O Netanyahu pede aos líderes do Shin Bet lealdade não ao Estado, mas sim a ele. E o Zini disse que é isso que tem que ser, que é assim que tem que ser, e é assim que ele vai fazer. Ô, João, eu não confio na polícia, cara. Tu confia no Shabak do Zini? Não, cara, isso me atormenta, cara. Realmente eu fiquei assim estupefato com essa notícia de que quando ele foi liberado para ser nomeado, para mim foi um desastre, um dos maiores dos últimos tempos, né? Pelo menos do ponto de vista interno de Israel. É muito perigoso para a democracia israelense, porque resta de democracia israelense, a nomeação do Zini para chefe do Shin Bet. Estou muito, muito preocupado. Já vou respondendo a mensagem do João 34, que pergunta se o Zini pode livrar o Netanyahu. Olha, ele pode livrar o Netanyahu das investigações em andamento se ele não cumprir com o que ele se comprometeu, né? Que é quando qualquer coisa que tem o nome do Netanyahu, ele encaminha diretamente ao conselheiro jurídico do Shin Bet, né? E que ele se encarregue disso, ele não se mete. É, ele, em teoria, não pode livrar o Netanyahu das acusações de corrupção das quais ele já é réu. Mas, por exemplo, se eles descobrem alguma coisa do caso dos submarinos, que é um processo que o Netanyahu não virou réu, mas que em algum momento pode voltar, pode passar a ser, caso encontre alguma coisa no futuro, ele pode ocultar. Ele pode também descobrir coisas sem querer, assim, descobrir coisas que incriminam pessoas que estão no processo do Netanyahu e que poderiam testemunhas ou alguma coisa assim, que poderiam dizer alguma coisa que comprometesse Netanyahu, e aí ele, de repente, ops, olha aqui, faz uma chantagem com você aqui e ali. Não estou dizendo que ele vai fazer, mas o chefe do Shin Bet, ele tem acesso a tudo. Ele pode saber qualquer coisa que ele quiser sobre qualquer pessoa do país. E isso, obviamente, pode favorecer o Netanyahu em casos que a gente nem imagina como poderia ser. Eu só estou aqui imaginando, por exemplo, vamos pegar aqui a Das Klein. A Das Klein é uma testemunha. Ela era assessora do magnata que deu os presentes para Netanyahu aqui em Israel, né, que é como é o nome dele? O Arnon Milchan. Né? E ela
assim, ela ficou tão assustada com a relação que eles tinham, né, que o Netanyahu praticamente cobrava dele presente, que ela tinha que trocar o casaco da Sarah se não era o que ela queria, ou as joias, ou a champanhe, os charutos, o que seja, que ela, tipo, ela foi para a polícia e disse o que estava acontecendo. Né? Ela foi perseguida pela família Netanyahu, enfim, de maneira bizarra. A gente tem hoje em dia mais e mais evidências de como eles atuaram, mas deixando isso de lado. Vamos supor que o Shin Bet tem acesso ao telefone dela e descubra que ela tem um amante, né? E diga para o seguinte, ou você retira a acusação, ou seu marido vai ficar sabendo que você tem um amante. Enfim, estou jogando uma situação hipotética, tá? E eu não estou dizendo hipotética entre aspas, tipo aquelas que eu estou sugerindo que existe isso. Uma situação totalmente hipotética. Ela até foi houve fake news dizendo que ela tinha um amante, né? Que o amante dela era o Arnold Milchan, na verdade, que o marido dela recebeu mensagens dessas dizendo que ela estava se envolvendo, enfim. Mas vamos supor que isso seja verdade, ou que ela tem outro amante, sei lá. Né? Se o chefe do Chimbeto descobre isso e essa informação cai nas mãos de algum correligionário do Netanyahu, ela não pode ser pressionada a retirar o seu depoimento e dizer: eu fui aqui pressionada pela oposição para fazer um depoimento mentiroso contra o Netanyahu. Enfim, eu estou citando o caso dela, podem acontecer outros nesse sentido. Né? O chefe do Shin Bet tem acesso a tudo. Se o David Zini quiser, e se ele tiver a colaboração dos outros oficiais do Shin Bet, que aí eu acho que vai ser onde ele vai encontrar a maior dificuldade, ele pode atuar não só para beneficiar o Netanyahu, ele pode atuar para destruir qualquer inimigo do Netanyahu. Né? Amanhã ele pode estar escutando esse podcast aqui e está procurando qualquer razão para incriminar eu ou o Marquinhos aqui. E algum dia que a gente falou uma frase que é indevida numa brincadeira, pode virar um shame ou um caso para a polícia vir buscar a gente. A gente não é importante o suficiente, pelo menos eu acho, para que ele venha atrás da gente. Mas outras pessoas podem ser. E eu estou dizendo que o Zini vai fazer isso? Não. Mas eu estou dizendo que ele pode fazer isso, porque o tamanho do poder do Chimbeta é imenso. A menos que, obviamente, ele se transforme num sujeito republicano e que vai atuar de maneira correta, acredita nisso quem quer, e que os membros do Chimbeta digam: eu não vou colaborar com o Zini, a gente vai sabotar o cara de dentro, não vai passar para ele informações que ele possa usar de maneira A, B ou C. Agora, assim, eu posso acreditar que a maioria dos oficiais do Shin Bet são pessoas sérias, nesse aspecto. Tá? Não estou falando, o Shin Bet é uma organização excelente, que trata bem os palestinos, não estou falando disso. São pessoas sérias do ponto de vista republicano e israelense, dentro do que isso possa significar ser sério. Mas se tiver 20% ali que é bibista, ou 10%, ou 5%, o cara já tem um poder imenso. Porque basta uma informaçãozinha captada ali e o cara pode fazer o que ele quiser com isso. Em vários países, a gente sabe que a polícia é assim, o serviço secreto é assim, que eles atuam em benefício do líder. Né? Então, por que em Israel por que em Israel seria tão grave? E eu digo, em Israel seria tão grave porque o Shin Bet ele é muito mais potente do que qualquer outra organização que vocês já tenham visto, proporcionalmente falando, tá? A CIA, a FBI, sei lá, o FBI, que talvez seja paralelo ao Shin Bet, mais ou menos, né? Mais ou menos o FBI é mais o Larra 443 do que o Shin Bet, mas vamos supor que seja igual ao FBI. Só que os Estados Unidos é um país imenso. Né? Enfim, você ter controle sobre tudo que acontece no país inteiro é difícil. E proporcionalmente para o que é Israel, a força do Shin Bet é um negócio muito maior do que em qualquer outro país tem um sistema de inteligência interna. Então é muito preocupante o que o David Zini pode chegar a fazer. É muito preocupante um sujeito com o perfil dele ser indicado para o chefe do Shin Bet. Isso sem falar que o cara não tem nenhuma credencial técnica para exercer esse cargo. Ele não entende árabe, ele não entende de inteligência, ele não tem a carreira construída em cima disso. Ele era um militar, um oficial das Forças Armadas, conhecido pela truculência. É isso que é esse cara. Ideologicamente comprometido com a corrente mais radical do carranismo. Então, eu estou atormentado por isso, eu estou muito preocupado com isso. Eu espero muito que o Shin Bet ofereça uma resistência grande a essa liderança e que o próximo governo entre no poder logo e se livre do Davi Zini. Porque, caso contrário, a gente vai ter dias muito escuros aqui no país. Só um comentário rapidíssimo sobre isso, é assustador realmente, né? Não tem muito o que acrescentar, mas eu acho que você tocou num ponto que é central
que assim o Zine, para além de poder proteger o Netanyahu e criar todo um círculo que impeça qualquer pessoa fisicamente ou politicamente ou juridicamente de chegar perto do Netanyahu, o Netanyahu pode acabar com qualquer opositor. O Zine pode acabar com qualquer opositor do Netanyahu. Essa é a principal parada. Essa, para mim, é a questão central. Não necessariamente ele vai precisar impedir que o Netanyahu, que proteger o Netanyahu. Isso aí eu acho que o Netanyahu já está se fortalecendo também em outras questões, no controle dele do sistema judiciário, no do parlamento, obviamente. E aí chega aí o Zine, que ele cumpre uma outra tarefa, na perseguição, na possibilidade de perseguir politicamente os opositores do Netanyahu. E no momento que a gente tem o chefe do sistema de espionagem interno, né? O sistema de segurança, ele funciona basicamente, esse sistema de segurança funciona basicamente com espionagem. Ele tem essa possibilidade. E o cara já afirmou, já falou que ele está ali a serviço do Netanyahu e não do Estado. Aí a gente realmente tem um problema muito sério. Isso realmente eu acho que eu acho que de todas as notícias do golpe do judiciário, né, desde que a gente vem noticiando há 2 anos e 10 meses, né, que foi, o golpe do judiciário começou a ser apresentado em janeiro de 2023, né, assim que o governo toma posse. Então, a gente está há 2 anos e 10 meses falando do golpe, falando da tentativa do Netanyahu de se tornar um autocrata, de diminuir o equilíbrio entre os poderes e diminuir o poder do sistema judiciário, né, concentrando tudo no poder executivo, porque ele já controla o poder legislativo. A gente vê acho que esse fato do Netanyahu conseguir colocar no chefe do Shin Bet um cara de sua total confiança, um cara leal a ele e não ao sistema, a maior pancada do golpe que o autocrático que o Netanyahu vem organizando aí há quase 3 anos. Eu acho que essa, para mim, é a maior, vamos dizer assim, vitória dele em tudo que se diz respeito ao golpe e pode permitir com que ele continue avançando nisso no período próximo. O Shin Bet pode ajudar o Netanyahu, no caso, a não marcar eleições. A dizer que não é o momento, a dizer que pode ter algum problema, a dizer não sei o quê, parará. O Shin Bet pode, por exemplo, dizer que não é seguro que o Netanyahu vá ao, ao seu julgamento, dizendo que isso pode ser perigoso para ele por algum motivo, né? O Netanyahu, inclusive, tinha pedido isso do outro chefe do Shin Bet, né? Que ele falasse que o Netanyahu não pode ir até o julgamento por questões de segurança. Então, o cara que é leal ao Netanyahu e não é leal ao Estado pode fazer com que tudo isso aconteça e aí vira festa para o Netanyahu. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco, para a dica cultural, palavra da semana e correio dos ouvintes e outras cositas mais. Bom, João, palavra da semana, cara. Tem alguma? Tem, já que a gente está aqui em Yom Kippur, Ó, hein? Sim, eu vou falar da palavra Sliha. Eu também podia falar de Kippur, da Capara, né? Mas eu quero capara. falar da palavra Eu achei que tu vinha disso, eu Sliha. achei que tu vinha disso. Não, essa fica para o ano que vem. Vai ser tudo relacionado a Yom Kippur hoje. Sliha é a forma de você pedir desculpa em hebraico, Sliha, e também é a forma de você pedir licença. Né? Igual em inglês, quando você fala excuse me, você pode estar pedindo desculpa, né? Não é a maneira mais adequada, mas isso também pode estar pedindo licença. É, e em hebraico, você na verdade só tem essa palavra para. Na verdade, você tem anime tzair, que é uma outra forma de pedir desculpa em hebraico, mas Sliha é a forma mais comum, né? O verbo é lisloach, perdoar, e entre Yom Kippur e entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, na verdade, que são chamados Yamim Noraim, né, os dias terríveis, você tem uma caminhada que é comum em Jerusalém, dos religiosos, que é o Siur Slichot, que eles fazem uma caminhada até o Muro das Lamentações, e que eles espiam suas más ações, né? Pecado é uma palavra, seus pecados, pode dizer, espiam seus pecados durante esse caminho. Então, é o passeio do perdão, né? O passeio das desculpas, digamos assim. Bom, essa é a palavra da semana. E a dica cultural, eu não me lembro se eu já comentei isso aqui antes. Eu vou recomendar uma série, e aí eu vou me referir agora a outro ouvinte, né? Que fez um pedido, e eu já peço desculpas. Eu gostaria muito de indicar só coisas em português aqui,
Mas a gente não tem tantas coisas em português para recomendar. Foi um pedido da Cláudia Moraes que nos escreveu. E, poxa, dica cultural, você pode indicar coisa em português? Comecei a ler um livro agora, e quando eu acabar, se eu gostar dele até o final, eu estou gostando bastante, se eu gostar dele até o final, eu vou indicar. Ele tem tradução para português, de um autor israelense, mas vai demorar ainda um pouquinho, talvez 2 semanas. Se eu conseguir ler em 2 semanas, vai ser ótimo. Mas agora eu vou recomendar uma série que ela tem tradução para inglês. Eu não sei aonde vocês podem encontrar essa série. No YouTube, com certeza, ele está disponível em hebraico, talvez de VPN, porque é uma produção do canal 11, que é o canal da rede pública aqui. Ah, não, acabei de ver aqui, ó. Ele foi transmitido pela HBO Max. O nome em inglês é Shat Neila, e o nome original em hebraico é Shat Neila. Em inglês é Valley of Tears. É uma série de uma temporada só, de 10 episódios, sobre a Guerra de Yom Kippur, né, que, como vocês sabem, aconteceu, né? Ela começou no dia de Yom Kippur, que também era, por coincidência, o mês de Ramadã. Por isso, os países árabes, principalmente os participantes da guerra, se referem a essa guerra como a Guerra do Ramadã. Né, no Yom Kippur é o dia que os judeus pedem perdão e jejuam durante um dia inteiro. O Ramadã é um mês do calendário muçulmano onde eles não comem enquanto houver luz do dia. Eles só comem quando está escuro, né? Comem, bebem, enfim, mesma coisa em Yom Kippur. O jejum é completo. Só que o calendário muçulmano ele é só lunar, então os meses o ano não tem 365 dias, ele tem menos. Então, se o Ramadã esse ano caiu num mês, ano que vem ele vai cair algumas semanas antes. Então, ele tem anos que ele cai no inverno, tem anos que ele cai no verão, enfim. E nesse ano, em 73, ele caiu junto, simultâneo ao Yom Kippur. E essa série, ela é muito interessante porque ela toca em muitos aspectos, mas ela também fala muito sobre a sociedade israelense naquela época, em 73, e ela toca num movimento específico, que é o movimento dos Panteras Negras israelenses, que o nome, obviamente, foi uma apropriação dos Panteras Negras dos Estados Unidos, que era um grupo de judeus marroquinos que reclamavam de uma discriminação étnico-geográfica, né, contra eles, né, étnico-sociogeográfica, por conta deles serem tratados como bárbaros, né, pela sociedade israelense, especialmente pelos judeus asquenazitas. E eles fundaram o movimento Panteras Negras, que foi para reivindicar melhores condições para os judeus de origem oriental, especialmente os marroquinos. E o grande líder desse movimento, Charles Bitton, ele depois se juntou ao Hadash, que é um dos desdobramentos do Partido Comunista. Ao contrário do que aconteceu com a grande maioria dos judeus orientais que viraram eleitores da direita, entre outras coisas, pela insatisfação com a discriminação sofrida por eles durante o período que o Partido Trabalhista teve no poder, né? E que era um período. O Partido Trabalhista ele era igual, da mesma maneira que o Likud, né, formado basicamente por judeus askenazitas, europeus, mas quem estava no poder era o Partido Trabalhista e o Likud foi quem estendeu a mão para eles, pelo menos do ponto de vista retórico e de discurso. E até hoje os judeus orientais votam, em sua grande maioria, nos partidos da direita, especialmente no Likud. Ainda que o Likud nunca tenha tido na sua história nenhum líder oriental, e o Partido Trabalhista sim tenha tido alguns. E até hoje Israel, todos os primeiros ministros da história de Israel foram askenazitas. Nenhum não foi. Enfim, dito isso, a série é muito interessante porque ela fala dos dilemas dos judeus marroquinos que são obrigados a servir o exército. Esse grupo, os Panteras Negras, eles acabaram que eles se caracterizaram por não ser sionistas, né, por ser não sionistas, não diria exatamente anti-sionistas, mas alguns membros sim anti-sionistas. E os dilemas que eles enfrentaram entre servir o exército ou não naquele momento, e a relação que eles tinham com os outros soldados que não eram marroquinos, que eram askenazitas ou que eram de outros grupos. Uma série muito legal, muito interessante. Como eu disse, uma temporada só. E ela também revela uma das batalhas mais simbólicas da Guerra de Yom Kippur, que eu não vou dar spoiler aqui para vocês, mas eu recomendo que vocês assistam a série se puderem. Está na HBO Max, pelo que eu estou vendo aqui no Wikipedia. E para quem mora em Israel e entende hebraico, pode acessar a série pelo canal Kan. Ele está disponível no site do Kan e provavelmente também está disponível na página do YouTube do Kan. E quem entende hebraico e não mora em Israel, com o VPN vocês resolvem esse problema. É isso. É feita aí a recomendação cultural. A dica É cultural. isso, completíssima, completíssima. Então vamos para nosso correio dos ouvintes, João. Tivemos aí algumas mensagens, uma delas você já respondeu, né, do João 34.
Mas tivemos uma outra também do Juliano Julioff, comentando aí sobre a relação Japão-Palestina, né? A gente comentou na semana passada que o Japão não reconheceu o Estado palestino, né? Mas ele, enfim, deixou a posição aberta aí em relação ao que pode acontecer no futuro, caso a posição israelense se mantenha, né? Em manter a guerra, em continuar a guerra. Ocupar, anexar, né, regiões ali da Cisjordânia, o Japão pode mudar de posição. E aí, tem mais alguma coisa aí sobre a questão entre Japão e Palestina, João? Ele comenta, é interessante que ele comenta que o Japão tem pouco de rabo preso com essa questão, por conta de uma militante comunista japonesa, que era muito ligada à causa palestina, chamada Fusako Shigenobu, que ela fez parte da Frente pela Libertação da Palestina. Eu não sei se é ela a responsável, né, eu não me lembro agora exatamente o nome dos envolvidos, mas em 1970, se não me engano, houve um atentado no aeroporto, que hoje se chama Aeroporto Ben Gurion, mas na época era o aeroporto de Lod, que o Ben Gurion ainda estava vivo naquela época, que um terrorista japonês, ou uma terrorista japonesa, não me lembro exatamente qual o gênero, é, com uma metralhadora disparou fogo dentro do aeroporto, matou um montão de gente, e uma terrorista japonesa que apoiava a causa palestina. E desde então o aeroporto Ben Gurion, né, que agora é o atual aeroporto Ben Gurion, ele é super protegido. É, ele foi um dos primeiros aeroportos a ter detector de metal no mundo. Depois do 7 depois não, depois do 11 de setembro, muitas coisas mudaram em aeroportos e em aviões, né? Em Israel, tanto pelo caso em Entebbe, quanto por esse caso de atentado nos anos 70, as regras já tinham mudado bastante desde então. Mas, enfim, só para ilustrar o comentário dele, obrigado aí pelo comentário. Vamos então ao nosso próximo comentário. Então, Gal Bronstein mandou uma mensagem questionando aí sobre o uso da palavra guerra, que a gente costuma falar. Enfim, bom, começar é guerra, não tem jeito, né? Começou a guerra no dia 7 de outubro, não assinou acordo para acabar a guerra, é guerra. Né? Se a gente tem hoje um genocídio, se não tinha, agora tem, se não tem mais, se vai ter, se não tem, se tem massacre, não tem, são coisas que acontecem dentro da guerra, mas é guerra. Por isso que eu chamo de guerra, porque não teve acordo para acabar com o que começou no dia 7 de outubro. Tinha que acabar, não é mais guerra. Sei lá, é assim que eu vejo. Tem alguma coisa aí sobre isso, João? Não, a gente já falou sobre isso em episódios passados, né? Assim, você não fala da Segunda Guerra Mundial e você fala, não é Segunda Guerra, é Holocausto, é Holocausto, genocídio. Não, é uma coisa que aconteceu no contexto da guerra. é guerra. O genocídio armênio aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial. Tipo, o contexto é um contexto de guerra entre Israel e o Hamas. E o que acontece em Gaza, a gente vê, o Marquinhos fala toda semana, eu já disse que para mim ainda é difícil usar essa terminologia, mas eu acho, com as informações que eu tenho hoje, muito difícil negar que o que acontece ali é um genocídio. Gostaria muito de estar equivocado quanto a isso. Agora, no contexto, o contexto é de guerra, não tenho o que dizer sobre isso. Vocês não gostam de que se use essa terminologia? Não usem. Tem gente que não gosta de dizer que é guerra, tem gente que não gosta de dizer que é genocídio, né? Mas é qualquer, né? É isso, né? Acho que, enfim. Bom, vamos para a próxima, João. A próxima é a seguinte: é uma mensagem da Camila Tonin, que entrou em contato com a gente falando aí sobre a questão do Marwan Barghouti, que é um prisioneiro palestino, né? Ele era ligado ao grupo armado do Fatah na época da segunda Intifada. Ele era responsável pelo Tanzim, né, que era o grupo armado do Fatah. Foi acusado aí de participar, de organizar inúmeros atentados terroristas e por isso está preso. Ele tem 5 prisões perpétuas, se eu não me engano. Enfim, está preso. Recentemente eu comentei dele, que o Ben-Gvir foi até a prisão onde ele se encontra para humilhá-lo e tudo mais. Já é um senhor de idade, a gente vê que ele está bem debilitado, magrinho, magrinho. E o Ben-Gvir foi lá para fazer bullying, né? Em cima do cara. E ele, durante muitos e muitos anos, foi visto como o único cara que seria capaz de unificar a população palestina, as diversas frentes palestinas, as diversas facções palestinas, inclusive, obviamente, Hamas e Fatah, por uma unidade nacional e pela construção de uma autoridade palestina que represente todos os grupos e que pudesse, então, também chegar a um acordo com Israel e a solução de 2 estados, que é a solução que ele também apoia. Mas João, muito pouco se fala de Marwan Barghouti aqui, né? A gente, como comentou hoje, esse acordo do Trump, ele envolve a libertação de 250 terroristas
que estão com prisão, foram julgados a prisão perpétua, mas a gente não ouve falar do nome dele. Né? Pouco se fala em libertar Marwan Barghouti. Pois é, porque eu acho que tanto Israel quanto o Hamas e talvez o próprio Abu Mazen ou Mahmoud Abbas não estejam tão interessados assim na sua libertação, né? Porque Israel não quer unificar os palestinos, e o Abbas ele não quer ser substituído, ser forçado a deixar o poder pelo Barghouti, e o Hamas talvez tema, né, que o Barghouti é, o Barghouti hoje em dia ele ganharia disparado qualquer eleição feita para a autoridade palestina. Ele venceria muito fácil o Hamas, muito fácil qualquer outro candidato do Fatah e de qualquer outro grupo. E é bizarro isso, porque o Barghouti está preso há 25 anos quase. E as pessoas não sabem nada dele, ele praticamente não fala. Poucas mensagens dele chegaram a público desde então, mas a figura dele é uma figura muito forte. Né? O que ele tem de tão forte? Além de ser um cara carismático, que tem uma história na luta palestina, o Barghouti ele é o seguinte: ele, quando teve os acordos de Oslo, ele foi o cara que estava apoiando os acordos de Oslo. Ou seja, quando tem uma chance para paz, ele está lá. E quando fracassaram as negociações de Camp David, ele pegou em armas. Né? E depois ele foi preso. Então, ele foi preso antes do Arafat morrer e do Abbas assumir. Então, como os palestinos veem o Barghouti? Eles veem não como um cara intransigente, que nem o Hamas, que não aceita nenhum acordo e que não está disposto a nada, que está disposto a transformar a vida dos palestinos em mártires se for necessário. Okay? Mas também não é o Abbas, que é o cara que colabora com Israel a qualquer custo, mesmo com a ocupação correndo solta na Cisjordânia e com os palestinos sendo humilhados há quase 60 anos pela ocupação e sem que ele faça nada e ele controlando os grupos armados na Cisjordânia e colaborando e dando com a inteligência israelense, passando informações sobre os nomes e sobre os possíveis atentados e evitando a luta armada de acontecer na Cisjordânia. Ou seja, Barghouti é um cara que ele é o mesmo que ele pega em armas quando tem que pegar e pega no ramo de oliveira quando tem que pegar. Assim ele é visto pela sociedade palestina. Não, eu não sei quem é o Barghouti hoje. O Barghouti está preso há 25 anos. Eu não sei o que ele pensa, eu não sei como ele se relaciona com a realidade atual. Eu não sei se ele sabe o que ele vai ver da sociedade palestina quando ele for solto, se é que ele vai ser solto um dia, né? Porque, como o Marquinhos falou, ele tem 5 prisões perpétuas. Israel não está disposto a liberar o Barghouti. Eu não sei o que ele faria, que tipo de líder ele seria, se deixariam ele ser esse líder. Enfim, eu não sei quem é o Barghouti hoje. O que eu sei é que a grande maioria das pessoas que negociaram com o Barghouti, e isso inclui ex-chefes do Shin Bet e até do Mossad e da inteligência israelense, gente ligada às forças de segurança, que não é nem um pouco simpática à luta armada palestina, a maioria dessas pessoas que negociou com o Barghouti em algum momento dizem ele se radicalizou, ele cometeu ações horríveis, mas com ele a gente sabe que dá para falar. E eu acho que ele deveria ser solto e ele deveria ter uma chance. Isso está, por exemplo, no programa especial feito com ele, sobre ele, na verdade, né? No Canal 11 também. O Canal 11 tem uma série que chama Oivim, que significa inimigos, que eles fazem sobre todas as pessoas que já foram em algum momento inimigos de Israel. Alguns deixaram de ser, né? Como, por exemplo, Anwar Sadat, presidente do Egito. Na minha opinião, né, o Barghouti, por exemplo, não sei se ele pode ser considerado um inimigo de Israel, porque pode ser que ele seja um potencial aliado. O Arafat, ele em algum momento foi inimigo, depois deixou de ser, ainda que a maioria da população israelense considere o Arafat o inimigo até hoje, né, até depois de morto, e outros nunca deixaram de ser inimigos, né? Enfim, morreram como inimigos e etc. Mas o Barghouti aparece nessa série, e ele é uma das figuras controversas, porque você vê vozes ali nessa série dizendo o Barghouti é um cara com quem a gente deveria negociar, ele tem um grande potencial para ser um aliado. Agora, a Camila Tonin ela chama a gente atenção sobre isso. Pouco se fala nele. Né? Por que pouco se fala nele? Israel não tem interesse em lembrar que ele existe, porque Israel não quer liberá-lo. E ele realmente tem, como se diz em hebraico, sangue nas mãos. Ele está envolvido em ações. Eu não me lembro se essas ações mataram soldados ou civis. Mas isso pouco faz diferença para o israelense. Né? Para o israelense, ele matou soldados ou civis, não faz nenhuma diferença. Para a legitimidade internacional da guerra, isso faz, mas para o público interno aqui não. Então, a mídia israelense pouco lembra dele, e os palestinos, por ocasião, né, também não, porque eles não querem que o Barghouti seja lembrado ali, porque eles não querem perder o poder para ele, as forças que hoje controlam a faixa de Gaza e a Cisjordânia.
Mas eu concordo com a Camila, eu acho que a gente deveria falar mais dele. Eu gostaria de escutar mais especialistas falando nele, porque, para mim, só o fato dele ser um cara que derrotaria o Hamas em eleições palestinas já é suficiente para ele ser solto. Porque pior que o Hamas ele não é. Ele estava lá em Oslo, né? Ele foi pragmático em Oslo. Se um sujeito foi pragmático uma vez, ele já é melhor do que um grupo que nunca foi, que nunca aceitou a existência de Israel. Então, eu acho que com certeza é melhor que o Hamas ele é, e quem dera, tomara que ele pudesse ser melhor que o Abbas também. Embora ele tenha feito ações condenáveis contra Israel, enfim, o Arafat também fez em determinado momento, Israel negociou com ele, o Anwar Sadat também fez em determinado momento, Israel negociou com ele, e vários outros estão nessa lista aí. Talvez o Barbuto devesse ser solto mesmo, para o nosso bem. Pois é, eu acho difícil a gente saber se será para o nosso bem, porque eu acho difícil ele ser solto, né? Mas enfim, é isso que você falou que eu sempre ouço também, ouvi também, falando que ele é o cara que pode realmente unificar todo mundo e, enfim. No momento que a gente tem uma autoridade palestina unificada, torna isso mais fácil, né? Porque você precisa de uma estrutura unificada que você consiga negociar com outra estrutura. Enfim, esperamos, né? Esperamos que também, da mesma forma que a gente espera a gente quer ver do lado palestino alguém que seja capaz de criar, de unificar essa estrutura e buscar um acordo de paz, eu acho que a mesma coisa a gente tem que fazer também exigir do lado israelense, né? Porque não tem. A gente comentou isso na semana passada, falou isso, e é uma coisa que eu venho falando há muito tempo. Será que nós somos os parceiros? A gente tem que parar de procurar só o parceiro do lado de lá e perguntar se nós aqui também somos parceiros, para alguma discussão sobre o fim desse conflito e, enfim, que já dura mais de 120 anos, né? Mas é isso, é isso. Bom, João, temos também só uma outra mensagem que você já tocou rapidamente nela, é sobre a nossa ouvinte Camila Moraes pedindo aí dicas culturais em português, né? Como o João falou, sempre que a gente pode, a gente passa essas dicas. Tem muitos filmes e documentários que estão disponíveis, que são produzidos pela televisão israelense, acabam estando disponíveis somente em hebraico, né? No YouTube muitas vezes. Acredito que algum deles seja possível até também traduzir para o inglês com aquela tradução automática que o próprio YouTube faz, né? Não, não sei dizer, mas é possível que isso possa acontecer. Mas como o João mesmo falou, sempre que a gente pode, a gente dá dicas culturais também em português. Bom, é isso, João. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Nada mais. Nada mais a declarar. Então são 15 para as 5 da tarde. João, você vai comer a sua canja de galinha antes do jejum ou você realmente não vai jejuar esse ano? Que canja, cara. Tu tá askenazi, não, João? Só, mas eu não, Yom Porra, Kippur, canja para de mim, galinha, João. não tem, olha só, Iur, né, Canja que de é o nome galinha não Yiddish, faz mal a ninguém, cara. Iur, que é o nome Yiddish Iu, dessa iu, praga, iu, pô, ele me é. lembra doença, cara, porque eu comia isso quando eu estava doente, entendeu? A penicilina Pô, judaica. ele Eu me sinto o gosto lembra. dessa sopa, eu lembro de ter dor de barriga, entendeu? Eu Não, não pô, quero isso. E, cara, não tem nada a ver o Iur de galinha com a festa das bicicletas. Não tem nada a ver. É outra não, festa eu minha falo, aqui, cara. pô, eu tenho uma memória diferente. Eu lembro do iur, né, da sopa de canja de galinha. Eu lembro da minha bisavó, lembro da minha avó que faziam isso não só em Yom Kippur. Eu me lembro, pô, eu me lembro de vários dias assim, eu indo na casa da minha bisavó. Eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, na casa da minha bisavó, a gente sentava lá, tinha sempre a sopa de galinha, arroz, sopa de galinha, para depois vinha outra coisa, pô. Lembrança diferente, mas realmente não tem nada a ver Eu lembro da minha com a avó também. festa Minha da avó adorava bicicleta. isso, em É o Pêssego, então eles ior, né? faziam para comer com Porra, o Kneidler. Mas é isso. olha, eu não como. Eu como em Pêssego, eu Também como só para não. comer o Kneidler. Eu só como se eu estou doente. Eu sei fazer, faço direitinho, e só faço quando eu estou com uma gastroenterite, uma coisa Não, é assim. que sopa eu só comia quando era criança, cara. Eu não sou fã de sopa, não, cara. A única sopa Rapaz, que eu como, não é sopa, né? Eu como caldo de feijão, caldinho de feijão, batido, aquela eu coisa faço lá. umas sopas feras aqui, Não, mas no eu inverno. gosto de caldo verde, caldo verde. Caldo Eu verde eu sou faço também, fã. caldo verde eu faço umas sopas boas, mas não essa eu guardo para quando eu estou doente. Enfim, e não vou tomar hoje, não vou tomar Vem cá, amanhã, E, a e menos que como eu é fique que, doente. e Não, como é que não é sinusite, chama? a sinusite eu não preciso. E como é que chama? Essa aí é boa também. Eu aprendi isso no kibutz, quando eu morei no kibutz. Como é que chama o frango que eles cozinham na água, tipo na água da sopa? Como é que chama no kibutz? Sabe como é? Não. Of merubás.
É frango lavado, frango que passou na máquina de lavar. Por exemplo, tem um filme do Woody Allen, já estamos falando besteira É, aqui, mas tem um filme do Woody Allen, na verdade é um filme que tem, são três filmes dentro dele, né, que é alguma coisa de Nova York, é Contos de Nova York, eu acho. E aí são três histórias que se passam em Nova York. E o primeiro é dele. E a história dele é uma história de que ele é. A mãe dele implicava com todas as namoradas que ele tinha. E aí, de repente, um dia a mãe dele some. A vida dele fica maravilhosa, que ele consegue ter uma vida boa com a namorada dele. Obviamente que ele é um personagem judeu e a mãe dele é aquela mãe judia infernal. E de repente a mãe dele aparece no céu de Nova York, falando para Nova York inteiro mal da namorada dele, contando as histórias dele e tal, e atormenta a vida dele. E tem uma hora que a namorada abandona, enfim, eu vou dar spoiler, quem não quiser escutar o filme já se passa, mas a namorada abandona ele, conhece outra mulher, e ele fala, cara, é impressionante, você faz o mesmo frango lavado que a minha mãe, mas o teu esse consegue ter frango algum lavado. gosto, dela ela consegue tirar completamente o gosto. Enfim, e obviamente que é dessa sopa, e ele, sem dizer, ele está dizendo que a personagem é judia, né? É judiar. E no final, obviamente, ele acaba com ela, porque a mãe dele não implica com essa, porque provavelmente a outra não era judia. Mas ela, enfim, esse filme é muito engraçado. São 50 minutos essa parte, depois tem um que acho que é do Scorsese e o outro não me lembro de quem que é. São três histórias, filmaço, muito maneiro de ver. Enfim, tipo, o típico humor judaico norte-americano. Vale muito a pena. Fica aí minha dica cultural, nada a ver com Israel, para vocês aí. Tem a ver com o mundo judaico, que faz parte também do nosso escopo. É isso, João. Ficamos por aqui então. Vou te desejar então um jejum leve, João, para você poder andar de bicicleta por aí. Valeu, Jejum cara. de 9 da noite até as 8 da O manhã. jejum entre as refeições, né? Pois, Entre as refeições. exatamente. É isso aí. Hatimatová, que você seja escrito no livro da vida, não sei quem que escreve ele, mas que Pois você esteja é. lá. Tá todo mundo lá. Escreve. Quem vai escrever, né? É isso, beleza. Então a gente se encontra na sexta-feira e se fala na semana que vem para gravar nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Até mais. Até mais. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Lande, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel
Ariel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviec, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Suzana Saul, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer,